gente. Vamos então a Brasília, porque ontem o líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes, disse que acredita que a PEC vai conseguir avançar na Câmara dos Deputados já na semana que vem. Ou seja, fatura estaria liquidada nesta semana no Senado, hoje na CCJ, depois no plenário em 2 votações e as coisas resolvidas na semana que vem na Câmara dos Deputados. Então, eu quero perguntar ao deputado, já antecipadamente agradecendo pela entrevista aqui para a CNN, deputado, por que tanto otimismo que leva o senhor a acreditar que a análise de uma PEC tão complexa vai se dar tão rapidamente assim, vai ser resolvida em comissões e plenário em 2 semanas, depois, é claro, de um bom tempo de discussão. Bom dia, obrigado pela visita aí no nosso estúdio. Bom dia, Colombo, bom dia, Basília. Eu acredito que tem uma convergência. É muito natural que todos os senadores, senadoras e também os deputados defendam o Bolsa Família de R$600, porque foi um compromisso dos 2 candidatos. Então, eu acredito que o bom senso e também as dificuldades do próprio governo Bolsonaro de encerrar o mandato de 2022. Ele necessita da abertura de crédito pela 6ª vez do orçamento, rompendo a regra do teto de gastos. Portanto, o bom senso, e porque o Brasil precisa funcionar, precisa pagar as contas das universidades, das escolas técnicas, da educação, da saúde, das políticas públicas, inclusive agora dos aposentados. Eu acredito que sim, vai ter uma convergência, pode demorar 1, 2, 3 dias no Senado, pode ocorrer hoje um debate, pode ter um pedido de vista, uma audiência pública, mas eu acredito que o mais tardar na quinta-feira a matéria vá a plenário e possa ser aprovada. Deputada, eu só não queria perder o gancho antes da pergunta da Basília, que recebe o senhor aí em Brasília, no nosso estúdio, mais uma vez, mas só para não perder o gancho, quando o senhor fala que há um consenso do Bolsa Família em R$600, que foi também uma promessa do presidente, ou do então candidato Jair Bolsonaro, e de reajuste do salário mínimo, ok, aparentemente eram propostas dos dois, aparentemente não, eram propostas dos dois e é natural um consenso. Agora, o que a gente tem visto nesses últimos dias, deputado, é, por exemplo, o vice-eleito participar de uma reunião com o pessoal da saúde em São Paulo no domingo e falar que faltam 22 bi para a saúde para fazer o básico. Educação. Ontem a gente conversou aqui com a reitora da UNB, não tem dinheiro para pagar o jardineiro, o segurança. A educação precisa em tese de 12 bi. Aliás, ontem a Basília antecipou para a gente aqui uma reunião da transição com o ministro que admitiu que não tem como pagar bolsa esse mês aqui. E aí, se a gente for a todas as áreas de administração, vai ser uma montanha de dinheiro necessária para começar o ano que vem, fazendo o mínimo, deputado? Sobre isso há consenso também? Então, portanto, o caminho é retirar o Bolsa Família por 2 anos, acho que é o prazo que está sendo construído de consenso, e liberando os 105 bilhões que estão previstos no orçamento, na proposta orçamentária de 2023, e remanejando esses 105 bilhões para diversas áreas que, de fato, estão defasadas do ponto de vista da necessidade básica de funcionamento. Portanto, eu acredito que tem também, nesse sentido, uma sensibilidade dos senadores e dos deputados. Esse cenário descrito pelo Colombo, em outras palavras, o que a gente tem visto aqui é reclamação, pedido por dinheiro de todas as áreas, todos os órgãos, especialmente aqui representados na esplanada dos ministérios, dizem que não dá para fechar as contas neste mês de dezembro, consequentemente em 2022. E um desses apelos, desses alertas, vem do INSS. Hoje a gente está trazendo aqui em primeira mão na CNN Brasil uma reportagem, porque a gente obteve um ofício encaminhado pelo presidente do INSS ao secretário de Orçamento Federal, em que ele alerta para a suspensão de serviços essenciais. Diz que na quarta-feira tudo vai parar, que medidas emergenciais vão ter que ser adotadas. Procuramos o governo via Ministério do Trabalho, da Economia e também do INSS e ainda não teve aí uma resposta oficial. Mas internamente os funcionários do Instituto afirmam que o cenário é de fim do mundo. Só acha que isso vem a corroborar
piorar, então, esse cenário de aprovação da PEC e dificilmente quem é contra a proposta conseguirá reduzir aquele valor de 175 bilhões de reais, porque agora vem multiplicando essas queixas de que precisa de dinheiro para tudo, para recompor orçamentos do que já está aí, antes mesmo de começar o governo Lula. Primeiro, Brasília, é bom lembrar que o próprio Bolsonaro, ele aposentou no segundo turno 1 milhão de pessoas. Aposentadorias legítimas, que ele deixou ficar represada por 3, 4, 5, 1 ano e liberou às vésperas do segundo turno. Isso custou 16 bilhões de reais. Então, ele saiu remanejando recursos de todas as áreas e, portanto, ele inviabilizou o restante do seu governo. Isso comprova que o instrumento teto de gasto é um instrumento ineficaz, inviável para o funcionamento do Estado brasileiro e que é necessário, nesse debate, ter uma previsão de uma nova âncora fiscal. Porque é evidente que a economia precisa de previsibilidade, mas se não tem sustentabilidade o instrumento fiscal, rompe a previsibilidade. Então, portanto, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, defensores, em tese, da legislação fiscal do país, eles vão romper pela 6ª vez para terminar o seu governo, ou então estarão cometendo vários crimes fiscais. Deputado, eu queria perguntar ao senhor o que é que ficou acordado, quais vão ser as posições que o PT pretende ter na Câmara a partir do apoio dado à recondução do presidente Arthur Lira? Um diálogo sempre aberto, democrático e colaborativo. Nós precisamos reconstruir o Brasil. Precisamos fazer essa travessia, abrir espaço no orçamento de 2023 com a PEC do Bolsa Família, mas precisamos modernizar o Brasil. Precisamos revisitar o tamanho da renúncia fiscal do Brasil. São mais de 500 bilhões. Se nós temos uma bolsa para os mais pobres de 175 bilhões, que toda a sociedade está debatendo legitimamente, e ela está preocupada, e eu compreendo, inclusive o mercado financeiro, nós temos que dizer também que esse país tem uma bolsa super rico de mais de 500 bilhões. E temos um sistema tributário que não funciona mais para o século XXI. Eu acredito que o presidente Arthur Lira terá uma postura colaborativa e vai ajudar que o governo possa implementar uma agenda legislativa capaz de modernizar o Brasil. Deputado, eu vou lhe passar aqui o passe e repassa de perguntas. Eu estava no estúdio quando o Colombo me questionou sobre o julgamento que vai ter no Supremo Tribunal Federal e o quanto este assunto se conecta com a votação da PEC. Então, tudo aqui em Brasília, no Congresso, a discussão e votação da PEC, essa que vai viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil e tantas outras coisas. E bem aqui, do outro lado da Praça dos Três Poderes, a gente tem o Supremo Tribunal Federal com julgamento marcado sobre a validade das emendas de relator. O que uma coisa tem a ver com a outra? Está em jogo aí o poder do Congresso Nacional? Orçamento do relator, orçamento secreto, da forma que está sendo implementada, está errada. Então é evidente que a sociedade requer mais transparência, né? Para as políticas públicas é necessário maior equidade e, portanto, é preciso modular as emendas do relator. Precisa voltar à sua origem. A emenda do relator é para fazer ajustes no orçamento, em diversas áreas das políticas públicas. E a última palavra de empenho ou não empenho, de pagamento ou não pagamento, deve ser do Poder Executivo. Portanto, eu acredito que as emendas do relator será considerada constitucional, porém, terá uma nova modulação. Bom, queria agradecer aqui ao deputado Reginaldo Lopes, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, pela visita à nossa redação em Brasília, pela atenção com a CNN. A gente segue acompanhando o trabalho da transição e certamente voltaremos a falar. Deputado, muito obrigado pela atenção com a CNN e bom trabalho. Eu que agradeço, Colombo, Brasília e todos os telespectadores da CNN. Muito obrigado.